Boa noite, digníssimos senhores e senhoras. Estamos juntos em mais uma transmissão, mais um episódio do nosso caríssimo projeto chamado A História da Luz. Avançando na nossa temática e dentro desta metodologia que para nós é tão peculiar, vamos para o episódio de encerramento deste movimento de apresentação, este movimento inicial. Podemos chamá-lo de introdutório a respeito das ciências sagradas. Tivemos estes 4 episódios, encerrando com o de hoje, né? E depois disso partiremos para os aprofundamentos. Nós temos mais uma série de episódios que pegam esses temas e que buscam aprofundar cada um desses temas dentro das suas particularidades relativas à tradição, relativas à iniciação, relativas também ao todo que compete o trabalho do cientista, ou seja, deste cientista do esoterismo, ou seja, daquele ao qual nós intitulamos de ocultista. E por que não chamar de ocultista? Nós temos, é óbvio, todo um imaginário por trás desse termo e que precisa um trabalho muito sério, pois temos mestres do passado muito sérios e todos intitulavam-se ocultistas. Podemos chamá-los também de esoteristas? Sim, pois eles estudavam o esoterismo, mas eles não ficavam apenas naquilo que é esotérico. Eles iam também a caminhos muito mais profundos em busca daquilo que está oculto ao profano. Ou seja, a partir do momento que nós nos embrenhamos nesse esoterismo, nós buscamos nos aprofundar por intermédio da iniciação, da autoiniciação, do caminho da autorrealização, nós buscamos nos introduzirmos nesta caminhada do esoterismo, então, buscando tudo aquilo que está oculto ao olhar do profano. Este é o ocultista, aquele que busca estudar o todo que está oculto ao profano. Dando início, então, ao nosso encontro de hoje, a esse nosso estudo, ao episódio número 4, introdutório, ou seja, inicial sobre as ciências sagradas, eu peço então ao grande Deus, aos mestres cósmicos da fraternidade branca, a Yeshua, que é o Cristo, o nosso iniciado perfeito, a Ruach HaKadosh, ou seja, o Espírito Santo, o sopro do Santo. Peço também as luzes crísticas do Arcanjo Micael, dos Beni Elohim, de Elohim Tsavaot, as luzes crísticas de Hod, que estejam aqui conosco juntamente com o nosso muito caro Anauel. E que assim seja. Dando início então a este episódio do dia 21 de setembro de 2023, 2 dias antes da entrada da primavera deste equinócio, vamos ao que interessa. Partiremos hoje para a conclusão do nosso trabalho introdutório sobre as ciências sagradas. Falar sobre elas, meus caros senhores e senhoras, é óbvio que utilizaremos o termo ciências. E utilizar o termo ciências é tão cabível quanto o termo de que alguns tratam ela como filosofias. Mas, percebam, a opção pelo uso do termo ciência leva a nossa compreensão aos termos finais, de forma mais exata àquele que é nosso receptor, ou seja, os nossos ouvintes, aqueles que acompanham o nosso trabalho, que quem sabe futuramente lerão esse trabalho. E o termo filosofia, mesmo ela buscando conclusões exatas numa leitura positiva, ela cria no imaginário daquele que as estuda que os termos abordados estão suscetíveis à abordagem lógica dos interlocutores, resultando então a um engano no campo das artes abordadas em nosso estudo. Perdido no hipotético,
que o termo filosofias abrangeria. Lembremos sempre, neste campo de estudo não existem hipóteses e não temos espaço para experimentalismos. Por as tratarmos então como ciências, precisamos então aceitar que o seu envolvimento, que a sua utilização se deu, se dá e se dará em um ambiente controlado. Por isso, todo ocultista verdadeiro tem sua prática efetiva em seu laboratório, que para ele também é conhecido como oratório. Mas como assim? Alguns vão nos perguntar. Vejam a semelhança que temos entre estes termos, laboratório e oratório. Lembremos todos de um lema clássico dos alquimistas: ora et labora. Lembram deste tema, deste motto? Ora e labora. Ora e trabalha. Orar e trabalhar. O oratório, o local onde se ora. O laboratório, o local onde se labora, se trabalha. É certo que nossos alquimistas do passado e também os do presente tinham e têm o uso de ambos os locais para seu aperfeiçoamento técnico e espiritual, e é claro também que em cada um destes espaços, restritos a aspectos muito específicos da obra, ligavam cada camada dos seus seres, cada corpo, ou seja, cada alma, diretamente até o caminho mais próximo do mundo da origem, ou seja, Olam Ha-Atzilut, devido ao refinamento do seu veículo, o refinamento da sua Merkabah, e a qualidade do seu contato com o sopro do santo, com Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, é desta forma facilitado. Então, o ato, facilitado por esse acesso aos canais criados pelo relâmpago brilhante, os caminhos, ou seja, aqueles que já estudaram a Árvore da Vida ou acompanharam o nosso programa anterior, nós falamos sobre esse trajeto feito pelo relâmpago brilhante. Dentro da Árvore da Vida, ele faz um trajeto entre as Sefirot, que nós chamamos esse trajeto de caminhos. Seriam aqueles caminhos que ligam uma Sefira à outra. Esses caminhos seriam possibilitados em seu ambiente controlado, apenas, com pleno domínio de todas as situações necessárias para a eficácia do seu trabalho, isto é, o sucesso de sua ação. Mas como que se cria um ambiente controlado, um espaço sagrado? Este episódio de hoje é praticamente falando sobre o espaço sagrado, ou seja, aquele espaço onde você tem o seu laboratório, o seu oratório, o espaço reservado para as suas práticas espirituais. Avancemos. Adequar-se ao movimento das ciências sagradas pede, então, o refinamento de seus propósitos místicos, gnósticos e mágicos. Lembrando, místicos no todo que envolve a sua devoção ao trabalho. Gnósticos ao conhecimento teórico e histórico profundo do que envolve o trabalho. E mágico, o mágico. Este sim pede o maior cuidado com o ambiente controlado e no todo que envolve o espaço sagrado onde será realizado o trabalho. O caráter mágico da obra pede o pleno domínio das necessidades operativas do sistema e do processo como um todo. Vejamos então o que é necessário para a operatividade, a ação de operar uma cerimônia mágica. Inicialmente, o domínio básico de astrologia e um profundo domínio
da ciência cabalística, relativos à alquimia e ao hermetismo, ou seja, do domínio alquímico e hermético dos temas. O domínio é com uma grande profundidade ao que compete ao trabalho da alquimia interior. E este é o processo de trabalhar os vícios e virtudes, que serão tema para alguns trabalhos de instrução que em breve serão gravados para vocês. Provavelmente será o nosso próximo trabalho. No campo do hermetismo, as relações existentes entre o todo que acontece acima e abaixo, dentro e fora. É um todo muito complexo. E esses fatores solicitam daquele que se desprenderá na realização dessas operações uma dedicação profunda ao estudo das 4 artes sagradas, vinculadas às 3 áreas de estudo que têm uma grande abrangência, que são a área do misticismo, da gnose e da magia. Áreas de grande abrangência. Nós podemos utilizar todos esses meios não apenas para uma cerimônia operativa, e logo mais falaremos sobre isso, e já falamos um pouco em outros momentos, desprender uma situação, uma energia interior para um trabalho com magia operativa, meus caros senhores e senhoras, pede da parte daquele que busca desprender-se a isso, investimento, dedicação, muito estudo, como diz meu querido irmão mais velho da caminhada, instrutor de cabala, Nelson Real Júnior, instrutor de cabala cristã, é muita vela e muito incenso para isso, compreende? Além de muita literatura, muita meditação, sabe? Digamos que você começando hoje, daqui 10 anos, sendo muito rápido, você pode começar a se dedicar a trabalhos de magia operativa. Antes disso, não o faça. Estude, crie corpo. Não adianta tu entrar numa academia em uma semana querer fazer os deadlifts. Não é a mesma coisa com o estudo filosófico, o estudo das ciências sagradas. Você precisa de muito tempo, você precisa ter uma dieta para isso, você precisa ter uma prática para isso, ter alguém que te ajude na caminhada para que isso seja feito com o maior sucesso possível. Hoje, nos tempos modernos, temos sistemas, temos escolas, temos fraternidades de acesso a qualquer um desejoso disso, que não tenha preguiça de ler, né? Até eu estava conversando hoje à tarde com uma pessoa muito querida que frequentemente doa para a minha biblioteca alguns livros, falando sobre como hoje nós percebemos que as pessoas que estão no caminho, elas são mais desejosas de participarem de uma palestra, de assistirem uma aula, mas elas não são desejosas em ler livros. Avancemos. O que seriam os domínios aos quais eu cito até aqui? O domínio da astrologia básica envolve o conhecimento da sua situação natal, de onde você retira informações necessárias, onde prevê dias e noites, épocas propícias ou não para determinadas atividades operativas e ritualísticas. Desde uma fase lunar, onde é adequada para a confecção de um aparato de madeira, mas inadequado para a confecção de um aparato de metal, e vice-versa, até épocas corretas para a consagração de um objeto de uso pessoal, como um cristal. Eu, por exemplo, tenho o hábito de consagrar um cristal na lua cheia do meu signo natal e na lua cheia do seu oposto. Consagrar e programar este cristal, este objeto para mim, é garantir a eficácia de um objeto para os meus propósitos ritualísticos, mágicos, operativos em particular.
Ele é um objeto que está sempre comigo nas minhas operações, nos meus estudos. Outra situação que envolve o conhecimento de astrologia básica é o de evitar determinadas atividades no período de 55 dias que antecedem o vosso aniversário. Este é o chamado inferno astral. O inferno astral, meus caros, não se brinca. Tá? Alguns vão dizer que é 30 dias. Não. Temos escolas muito sérias dentro do esoterismo, dentro da iniciação, que afirmam que 55 dias antes do seu aniversário, busque ser muito cuidadosos com compra de móveis e imóveis, com assinatura de contratos, automóveis, assinar um cheque. Tenha muito cuidado. Todos nós aqui, ou aqueles que estão inseridos nessa caminhada, certamente já perceberam que nos dias que antecedem o vosso aniversário as coisas não são assim muito boas. As coisas estão sempre em ebulição. Tá? Um estudo astrológico básico já explica para muitas pessoas como é que acontece um inferno astral. Razão e certeza sobre astrologia, como diz o nosso querido astrólogo Olavo de Carvalho, e não estou usando isso como pejorativo, mas sim é um dos autores que eu acredito que tem uma das melhores obras escritas sobre astrologia no Brasil até hoje. Alguns seguem a escola dele, são ótimos astrólogos ainda hoje, tá? Que estão aí na atualidade, com pés no chão. Ele fala como é que ela funciona, eu não sei te dizer. Mas sim, que a astrologia funciona, ela funciona. É uma série de erros e acertos. Você pode estudar o teu mapa natal e frequentemente encontrar fatos que não estão nem um pouco ligados a você, mas que daqui a uns anos talvez isso se revele para você. Percebem? E alguns fatos que são escancaradamente da tua personalidade estão ali. Tá? Lembrando que é um mecanismo astronômico de balanço e contrabalanço que está a mais de 37 mil quilômetros por hora. Sabem? O espaço está numa velocidade como essa. Sabe? A estação espacial que está acima de nós, ela está entre 34 e 37 mil quilômetros por hora. Tá? Se não sabia disso, pode buscar se informar. Googleie aí para essas informações. Avançando. Ao citar o conhecimento e domínio profundo da ciência cabalística, não é nosso exagero em afirmar esse ponto. Conhecer o hebraico, compreender do que está se tratando é importante, mas é uma pequena parte disso. O maior aspecto da iniciação cabalística é compreender por meio da prática diária como é o fundamento do seu próprio método cabalístico. Por isso voltamos aqui, e até nós tivemos um comentário, tentei trocar ideia com esse nosso seguidor, uma pessoa que nos acompanha, que eu tenho um grande respeito por ele, aonde ele comenta sobre Da'at ser uma invenção. Meus caros, na minha escola, na escola a qual eu participo, não posso dizer que Da'at é uma invenção. Nós vivemos num abismo. Nós vivemos em períodos daáticos muito fortes. Tá? Da'at pode ser a Sefira oculta, ela pode ser a Sefira sem nome, ela pode ser apenas um caminho aonde passa a letra Het. Mas, meus caros, sim, os trabalhos cabalísticos são quase todos feitos tendo consciência a passagem. Nós estamos numa ponta de um abismo e temos o outro lado para atravessar. Em certo momento nós não observamos uma ponte que está ali. Nós precisamos sim ser justos o bastante para enxergar ou confiar e dar o primeiro passo e ter a absurda certeza que quando der o teu primeiro passo, a ponte estará ali.
Aqui podemos falar sobre um fenômeno de fé, sobre o fenômeno de confiança, sobre aquele fenômeno que está disponível àqueles que trabalham a beleza, a bondade e a justiça. Fica aqui para as nossas reflexões. Voltando lá. O maior aspecto da iniciação cabalística é compreender por meio da prática diária como é o funcionamento do seu próprio método cabalístico. Ou seja, meus caros senhores e senhoras, estudar cabala é desenvolver o seu próprio método cabalístico. Ok? Isso é apenas possibilitado com muito trabalho, muito estudo, muitos erros e alguns acertos na caminhada. Como eu disse antes, parafraseando Nelson Real Jr., é muita vela e muito incenso. Com calma e dedicação e a preciosa ajuda daqueles que chegaram no caminho antes de nós, antes de você, como nossos irmãos mais velhos, uma década de estudos, práticas, meditações focadas no processo ainda é pouco tempo. Com o devido foco, com a devida humildade daquele que caminha amparado pelos irmãos do passado, a arte sagrada da Santa Cabala opera nas almas dos escolhidos. O caminho do cabalista é, então, o caminho daquele que observa o mundo com os óculos que não servem para mais ninguém, de que servem tochas e óculos aos que cerram os olhos para não o ver. Não é uma frase muito conhecida do meio iniciático. O olhar do cabalista decodifica e faz nexos com a ciência sagrada que, quando escritos ou ditos para profanos, são as tais das pérolas jogadas aos porcos que os evangelhos nos fazem sempre lembrar. Lembremos sempre que aqui, neste assunto, o silêncio e a discrição são necessários para que você não fique conhecido como o louco da família. Entra-se mago, sai-se louco, um irmão me disse no Rio de Janeiro uma vez. É claro que... Ricardo Shoa, um abraço para você. É claro que a excentricidade é uma das marcas registradas do ocultista e que alguns dos nossos venerados mestres passados tiveram episódios desta dita loucura em seus históricos, mas isso não quer dizer que seja necessário que sigamos nesse caminho. Não é? O guia de seu trabalho será o objetivo que você intenciona seguir e saiba bem, não há outro caminho. A sua musa será a sua consciência da prudência que deve ser levada em conta na caminhada. Nem tão leve e nem tão pesado. É assim que se faz. Nos primeiros trabalhos você terá uma total atenção ao todo que envolve, ou que lhe envolve neste trabalho. É um momento em que nossa percepção está muito desperta e é o momento do nosso maior aprendizado relativo ao novo ambiente no qual estamos nos inserindo, no qual você irá se inserir. Novas palavras, novos conceitos, novos costumes. Novas palavras, novos conceitos, novos costumes. Aqui você perceberá que alguns valores éticos precisam ser reavaliados no seu conceito pessoal e também a moralidade do grupo que, com certeza, você se inclui, trarão choques com teus conceitos já pré-concebidos. Outra coisa também é a partir do momento em que você se insere numa caminhada iniciática e você começa a perceber que antigos costumes já não te nutrem mais. Antigos locais onde você frequentava já não te nutrem mais. Determinadas coisas que você consumia ou tolerava ou até te agradava não te nutrem mais. A iniciação é um filtro que você precisa estar disposto a permitir que seja aplicado na tua vida, nos teus dias e noites. As reflexões sobre o que você possui como valores precisam ser reavaliados com aquilo que o grupo atual te apresenta.
Lembrando que os verdadeiros valores das tradições precisam ser conservados dos ataques das forças e formas profanas da energia do chamado anticristo. Palavras que veladamente explicam onde que estes grupos se encaixam no mundo atual. Desculpa se eu acabei com o teu castelo de areia, tá bom? Vejam, a partir do ponto em que você dedica-se ao caminho da autoiniciação, do autoaperfeiçoamento, da autorrealização, vai chegar um ponto em que você precisa de um sistema para te nutrir. Você precisa de um espaço sagrado para que os teus dias e noites dentro da caminhada iniciática funcionem de uma forma controlada como em um laboratório. Você precisa do teu laboratório, do teu oratório, o oratório onde você vai trabalhar a ciência oculta. Você precisa desse espaço como uma garantia de sucesso. De todo um procedimento de que deve ser tomado anteriormente, ao momento da vivência em oratório, ao momento em que você se despede daqueles que estavam contigo de forma invisível no teu oratório. Nossa, né? Esse cara é meio louco. Não é esse o ponto da loucura que nós falamos antes. Tá? Quando você está se conectando a uma egrégora, lembrem que tem toda uma escola invisível que se reúne ao redor das chamas daquela luminária que está acesa lá atrás. Tá? Lembrem, aquilo que trabalha forças e formas no mundo profano precisa estar com consistência dentro daquilo que trabalha forças e formas dentro do mundo iniciático. É óbvio que temos aqui coisas da nossa vida pessoal. Como diz o próprio catecismo da Igreja Católica, o que compete a um casal precisa ficar entre as quatro paredes do seu quarto. Não é esse ponto que eu quero chegar, tá? Cada um tem uma polidez e também tem prazeres que se dão e que se permitem tendo o respeito da sua companheira, do seu companheiro, né? Não é nesse ponto que eu quero chegar, tá? A vida material, a vida física tem os seus devaneios, tem as suas necessidades. Não é nesse ponto que queremos chegar, tá? Mas percebam aonde você está com energias que vão ao total oposto daquilo que você nutre na tua caminhada iniciática. Meus caros senhores e senhoras, você está nutrindo as energias do anticristo. Percebem? Ou seja, daquilo que vai contra a mensagem do Cristo, que para nós é o maior iniciado que já houve sobre a Terra. Lembrem que os próprios orientais têm no Cristo a figura do Buda Maitreya, os orientais têm no Cristo o mestre Isha, né? Não... Vamos falar daqui a um tempo sobre religiões e religiosidades. Temos alguns episódios já prontos para isso, que talvez venha a se tratar um trabalho bem interessante sobre religiões. Eu espero que sim. Tendo audiência ou não tendo audiência, meus caros, eu vou gravar esses vídeos sempre que eu puder e vou publicar. Alguém um dia vai assistir. Não é? Se puder deixar um like e seguir, divulgar para pessoas que têm pensamentos afins, ótimo. Se não, meus caros, isso fica como um legado, sei lá, para alguém que gostar um dia assistir, sabe? Talvez se todo esse material, essas 170 páginas aí, 160 páginas, virem um livro uma hora dessas, ou vários, ou uma coleção. Estou aqui apresentando para vocês o meu trabalho como pesquisador, tendo um olhar imparcial. Com uma parcialidade, sim, observando a bondade, a beleza e a justiça. Essa é a nossa parcialidade, esse é o nosso proselitismo. Estes que seguem a beleza, a bondade e a justiça são os nossos sectos, né? Meus caros senhores e senhoras, o ocultista vive em um mundo onde possui os pés bem plantados no chão e a sua mente cuidando de seus corpos que estão bem localizados em cada um dos mundos que nos sustentam. Temos uma alma para cada mundo desses, tá?
Em breve falaremos mais no aprofundamento das ciências sagradas, nós trataremos sobre isso dentro daquilo que pode ser dito e gravado e filmado, né? E escrito ou burilado, né? Não estamos rompendo nossa promessa de não escrever, gravar ou burilar símbolos, palavras, toques e sinais. Não é esse o ponto. Tudo que está sendo apresentado para vocês aqui já foi escrito em livros, tá? Provavelmente naqueles livros ali atrás tá tudo isso escrito, tá? Vamos lá. Até o ponto, né? O ocultista vive em um mundo onde possui os seus pés bem plantados no chão e a sua mente cuidando de seus corpos que estão, cada um deles, bem localizados em cada um dos mundos que sustentam a nossa existência. Lembrando que a manifestação é um momento terminal da matéria para nós. Lógico que existe também aquela mecânica lá do interior da matéria, a mecânica dos inframundos. Não é esse o ponto. Até que este ponto chegue, ele está em plena consciência, o ocultista está em plena consciência de suas reais dificuldades e evitará ao máximo colocar o carro na frente dos bois. Assim, ele aplica o conceito do alquimista, que preza pela sua saúde física e espiritual, que sabe que cada hora possui seu compromisso. Assim, ele aplica a astrologia, conhecendo os desígnios do divino por meio do movimento dos astros, que mesmo sendo um mesmo movimento, para ele funciona de forma particular, pois ele tem domínio sobre esta arte. Assim, ele aplica o seu trabalho de cabalista, compreendendo que sua Merkabah está disponível, está disposta e ele pode com ela voar. A Merkabah é o tapete mágico. Assim, ele é um hermetista, sabendo que se as coisas estão prontas lá em cima, ele pode trabalhar pelas maravilhas da unidade, pela obra do divino, aqui embaixo. É importante ressaltar, dentro desse trabalho, a importância que precisa ser dada ao espaço sagrado, ao malcutizar do espaço onde você reside. Ter os seus objetos pessoais. Meus queridos, ter os teus objetos, as tuas roupas em uma casa, as tuas panelas, os teus temperos, os teus livros, os teus bibelôs, os teus cachepôs, as tuas plantinhas, as coisas que são tuas, fazem com que esse espaço torne-se um espaço teu, pois a tua energia que está nessas coisas está nesse espaço. Sabem aquela frase que muitos falam, viajar é muito bom, mas como é bom voltar para casa? Percebem? Isso é criar um espaço sagrado, ter uma ressonância com a tua egrégora pessoal que está no local onde você habita. Tá? E aqui vem uma pergunta. Há a disposição de consagrar um tempo da sua vida para esta caminhada, neste trabalho? Responda para si mesmo. Se quiser, responda nos comentários, mande para nós, entre em contato, tem aí nosso e-mail. Temos um grupo no Telegram também, para aqueles que sabem usar a barra de pesquisa, procurem lá a História da Luz com os seus devidos underlines. Tá bom? Encerramos aqui então os dois tópicos principais do andamento inicial do projeto A História da Luz. Temos os episódios anteriores tratando sobre a iniciação, que é a origem, o momento original da História da Luz. Depois disso, foi se dando trela para este aqui e chegamos à concepção do trabalho falando sobre as ciências sagradas. Seguiremos com ambos os temas sobre a iniciação no Ocidente e o aprofundamento das ciências sagradas em breve. Nós temos aí cerca de mais 10 episódios sobre cada um dos temas, então mais uns 20 ou 22 episódios falando para vocês sobre iniciação e sobre ciências sagradas. Tá? Em breve nós daremos início, né? Nos próximos dias avançaremos com os temas de instrução. São temas realmente para serem estudados, tá?
que falaremos num primeiro momento sobre religiões e religiosidades, são alguns episódios, e mais alguns episódios falando sobre um tema maravilhoso para aquele que deseja seguir a caminhada do ocultista, que é sobre os vícios e as virtudes. Eu deixo aqui para vocês o meu até breve. Todos que desejarem fazer contato, por favor, podem nos chamar aqui no Instagram, @teles, com 2 L's, .a.ar, e também podem buscar, conversar conosco aí pelo e-mail que também está na legenda aqui do vídeo no YouTube, tá? De alguma forma vocês podem me achar se desejarem, tá bom? Meus caros senhores e senhoras, eu agradeço a cada um de vocês a atenção, a tolerância para com os meus processos pessoais e fiquemos todos no bem sempre. Até breve.